Olá, o programa Raio X começa agora e hoje nós vamos ter aqui um programa muito importante. Nós vamos saber muito, tanto sobre o SESI quanto sobre o SENAI. E para isso nós convidamos e estamos tendo o prazer de receber aqui a pessoa que dirige essas duas instituições tão importantes no cenário do Estado do Rio de Janeiro e principalmente aqui para a formação de mão de obra, treinamento. Prazer enorme tê-la aqui no nosso programa e vamos hoje conversar um pouco sobre, dentro desse sistema Firjan, dessas duas entidades, e uma tarefa grande, porque cada uma por si só já tem um volume de serviços prestados muito grande. O SESI, ele é a qualidade de vida do trabalhador. O SENAI, ele capacita a mão de obra ou formando novos empregados, né, novos trabalhadores, ou aperfeiçoando a mão de obra existente. O sistema Firjan, como o senhor mencionou, ele tem um papel muito importante para a sociedade, né? Ele cuida do desenvolvimento da região, no caso Macaé, do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. Para começar, eu gostaria que o senhor explicasse, dissesse aos nossos telespectadores quanto foi gasto para poder fazer com que o macaense, que a nossa cidade e a nossa região, pudesse voltar a ter uma instituição tão importante para a formação especializada de mão de obra em Macaé. O SENAI, ele teve um hiato, ele realmente teve uma interrupção aqui em Macaé, resgatado em 2001. Quer dizer, o SENAI, ele está dentro da cidade desde 2001. E um pouco não percebido, porque o SENAI ele operava dentro das instalações do SESI. Então, para a população, né, não tinha a imagem do SENAI, tinha a imagem do SESI, apesar da formação, do aperfeiçoamento de mão de obra estar ocorrendo. Agora, com a segregação das unidades, com a nova unidade aqui em Botafogo, com a nova unidade do SENAI, onde teve um investimento de 25 milhões de reais, ficou evidenciado para o cidadão macaense a existência do SENAI em Macaé. A gente está realmente resgatando, né, eu diria, o relacionamento com o cidadão macaense de uma forma mais adequada, né? Hoje nós contamos, instalações extraordinárias, exatamente, né? Hoje nós contamos com uma instalação de primeiro mundo. Como é que as pessoas fazem, as pessoas que estão nos assistindo agora, como é que você pode ter um filho estudando no SESI? Quais são as condições, de que forma a pessoa pode acessar esse serviço? Olha, temos o acesso é simples, mas em via de regra eu recomendo também que vá à unidade. Nós temos lá atendentes, né, capacitadas para prestar todas as informações, né? Então, hoje, em termos de escola, para se ter ideia, a nossa escola está trabalhando praticamente com 100% da sua capacidade. A gratuidade, obviamente, né, a gente prioriza o sistema S, né, que é da onde vêm os nossos recursos. Então, a gente prioriza o trabalhador da indústria, no caso do SENAI e no caso do SESI, que é o objeto. Se esse trabalhador da indústria ele tem um prazo, passando desse prazo, a gente busca atender aos cidadãos de Macaé. Mas eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso também, a questão na saúde, que tipo de projeto, o que vem sendo desenvolvido também ali no SESI. A saúde aqui no SESI, aqui SESI Macaé, a exemplo da educação, também é rede, também tem uma diretoria de saúde. E essa diretoria de saúde, ela também tem toda uma metodologia de assistência, né, médica odontológica que é padronizada para todo o estado. É uma qualidade reconhecida que algumas vezes o próprio governo do estado vem ao sistema Firjan para trocar algum tipo de informação. O sistema Firjan às vezes apoia nesse sentido. E aqui em Macaé, a parte odontológica, a gente está tentando aumentar, né, o nosso portfólio, aumentar a nossa capacidade de atendimento, e a gente está também tentando colocar um terceiro consultório, ou seja, a gente vem tentando ampliar a parte odontológica. Na parte de saúde, né,
Aí, reconhecendo a qualidade do Hospital Municipal aqui também, a gente também vem focando um pouco mais a parte ocupacional. Agora, vamos falar um pouco dessa questão da formação de mão de obra. O Senai, como eu também falei da Escola SESI, falando da Escola Senai, também tem a sua direção Estado, também tem os seus pedagogos. Vai um pouquinho além, o Senai ele tem os técnicos de educação, né? Então, como é um ensino profissionalizante, além de toda a parte pedagógica, né, que uma escola de nível fundamental tem, nós temos toda uma parte de técnicos em educação. São engenheiros por excelência, são técnicos são pessoas que dominam, né, a parte prática daquela tarefa e trabalham no educacional. O que isso significa? O que isso agrega de valor? A excelência da qualidade do produto, né? Porque você não só assegura através do pedagogo a forma, né, de passar o conhecimento, como você assegura com os técnicos de educação a qualidade e importância do conteúdo didático. Então você cuida do conteúdo didático, cuida da entrega para o aluno. Então você cuida de toda a cadeia que envolve a educação profissional. E a gente vai um pouquinho além. Como na educação profissional é fundamental entender que o comportamento é a diferença, porque quando a gente fala de demissão, fazendo pesquisa por dados, mais de 90% das demissões elas ocorrem por comportamento e não por conhecimento e capacitação. Os nossos alunos, dentro do Senai, a gente cobra o comportamento não só dele, como dos nossos instrutores. Que tipo de comportamento que a gente está comentando? O relacionamento com a segurança no trabalho. O uso do EPI é fundamental. Então, os nossos alunos, quando estão desenvolvendo as suas aulas práticas, eles usam o EPI, o instrutor usa o EPI. Porque é fundamental, mesmo estando dentro de uma instituição de ensino, que você tenha o hábito de colocar, por exemplo, um óculos de segurança, né? Nós cuidamos também da parte organizacional. Por quê? Terminou a aula, os laboratórios têm que estar organizados. É porque disciplina, né? Exatamente, quando o aluno entrar dentro de uma empresa, ele não pode dizer o seguinte: olha, aquela ferramenta, deixa eu ver onde é que ela está. Não. Ele tem que saber o seguinte, que a pessoa que vai entrar num turno depois do dele tem que encontrar a ferramenta num determinado lugar, num local pré-determinado. Então isso se aprende também dentro de sala de aula. Eu gostaria de saber, eu tenho certeza que o telespectador está ansioso também para saber a gama de cursos que o Senai oferece, né? Aqueles cursos que oferecem gratuidade e aqueles cursos que não oferecem gratuidade, mas que devem ter preços aí de mercado excepcionais, né? A gente sabe que um aluno formado pelo Senai é realmente um diploma de excelência. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessas possibilidades que nós temos hoje aí oferecidas pelo Senai. Aqui nessas duas unidades, SESI e Senai, a gente ofereceu pouco menos de 2.000 vagas em gratuidade durante o ano de 2009. Tá? Tanto na escola SESI quanto na escola Senai. Somando 2.000? Pouco menos. Não chegamos a 2.000. Mas é muita coisa. O nosso objetivo é passar das 2.000 no ano de 2010. Se a gente for olhar no estado, o sistema Firjan disponibilizou 37.000 vagas em gratuidade no estado do Rio de Janeiro. Só para se ter ideia, então já é um de dado como importante. A gente retorna, né? Uma pergunta que muitas pessoas fazem a gente: como vocês retornam o compulsório em gratuidade? O que nós trabalhamos? O nosso foco é o petróleo e gás. A gente está tentando enxergar e trazer um pouco também para a parte de construção civil, que é um destaque, a gente entende que Macaé e é um mercado que cresce muito nessa direção. Vai estar crescendo para isso. E a gente, como eu comentei, o sistema Firjan, ele cuida muito bem do desenvolvimento da região, né? Então ele já está atento para isso, ele já está sinalizando o seguinte: olha, não pensem só petróleo e gás, também comecem a pensar na parte de construção civil. O sistema Firjan,
ele tem uma orientação muito grande. Para ele é muito claro a necessidade de formar mão de obra, a necessidade de aperfeiçoar a mão de obra da região, para que as pessoas da região quebrem o tabu dizendo que tem gente que vem de fora para ocupar posições importantes aqui na cadeia produtiva do petróleo e gás. A gente está formando essas pessoas, a gente vem contribuindo e, obviamente, a gente conta com o comprometimento do cidadão macaense para que ele possa realmente chegar e ocupar essas posições tão desejadas, tão almejadas.